Olá pessoal, hoje é dia 8 de setembro de 2021. Pratique desapego com toda sinceridade. Mesmo porque praticar desapego é a única razão de nós estarmos vivendo aqui. E praticar o desapego elimina a única fonte que é a fonte de toda a negatividade, de todos os sofrimentos, todas as ilusões, não importa o tipo de sofrimento ou negatividade, todas elas vêm de um simples apego. Então, existem várias formas de se praticar desapego. Hoje vamos falar de uma ou duas delas. Pratique oferecer tudo a Deus. Tudo que você estiver fazendo, ofereça a Deus. Por quê? Porque até hoje o apegado só ofereceu ao eu ego, absolutamente egoísta, materialista, ganancioso, possessivo, autoritário, etc, etc. Então mude essa figura do eu ego para Deus. Então ofereça tudo a Deus. Ofereça tudo a Deus com toda a sinceridade. E pratique com total concentração, com total sinceridade e nunca desejando os resultados. Porque sempre o eu ego corre atrás dos quereres e esses quereres são os resultados do mundo material. Então ofereça tudo para Deus e deixe os resultados também para Deus. Você simplesmente pratica o ato, faz o que tiver que fazer no dia a dia e ofereça tudo a Deus, principalmente os resultados. Uma outra forma de praticar, a gente já tem falado aqui, pratique contemplação também. Praticar contemplação é tão importante como qualquer outra prática do desapego dessa mente apegada. Por exemplo, haja como mera testemunha visual ou auditiva e não envolva os seus quereres ou as suas aversões em todos os fatos, fenômenos e ocorrências que você observar. Haja como mera testemunha, haja como um observador, aprendiz de Deus. Você é o aluno que só aprende observando Deus, agindo na vida. Deus cria os fatos, fenômenos, as ocorrências da vida de acordo com as causas que o apegado ou desapegado emana. Então, aprenda apenas observando Deus agindo na vida, na família, no trabalho e em tudo nesse mundo. Um mero observador de Deus e nada mais. Você fica contemplando o fato e com o tempo vai perceber a verdadeira vontade divina de Deus. E quando for fazer algo neste mundo material, como estudar, trabalhar, passear, etc., ofereça também tudo a Deus. Não importa o que esteja fazendo, ofereça tudo para Deus. Isto é, haja como um funcionário de Deus. Você deve fazer para Deus, mesmo porque quando você oferece a Deus, você está oferecendo a você mesmo. Afinal, você é feito à imagem e semelhança dele, é idêntico a ele. Você deve agir como um verdadeiro serviçal de Deus, como um enviado e uma missão de Deus. E aí você tem que agir em nome de Deus, para Deus, e não para o eu ego, e não como eu ego e para o eu ego, diferente dos apegados. Então, haja como se você fosse um verdadeiro e fiel procurador de Deus. Isto é, deve fazer tudo em nome de Deus e para Deus. Aí você se tornará um verdadeiro instrumento de Deus e deixará de ser um verdadeiro instrumento do eu ego, egoísta, ganancioso, iludido, venenoso. E vai deixar de ser esse eu ego estressado, nervoso, insatisfeito, etc, etc. E se você agir como um mero observador e procurador de Deus, você não se agita, você não se abala por nada criado
pelo próprio Mestre, que é o Deus. Afinal, você é um aprendiz de Deus, um futuro Deus consciente. Você é um aprendiz através da observação, através do testemunho daquilo que está ocorrendo. E é dessa forma que devemos aprender o desapego e praticar o desapego. Exatamente como o filho é um aprendiz que observa os seus pais. Não adianta, não existe essa tal educação oral. A verdadeira educação é através dos exemplos dos pais. Da mesma forma, a gente deve aprender observando Deus agindo na vida. E aí você não se afeta nem pelos orgulhos, nem pelas aversões, nem pelos quereres, nem pelas aversões. Por quê? Porque quando você observa, você vai observar o verdadeiro mestre absolutamente perfeito agindo. E se você está vendo o verdadeiro mestre agindo com perfeição, usando o seu puro sentimento de amor, você vai aprender como usar também o seu verdadeiro e puro sentimento de amor. Afinal, você é feito à imagem e semelhança dele. Pronto. O desapego estará completo. Você parou com seus quereres e aversões, e aí você vai ver fluir naturalmente, automaticamente, as suas vontades divinas, feitas à semelhança de Deus. Lembre-se, você não pode se envolver mentalmente nas questões formais, factuais, físicas e materiais, nas circunstâncias do dia a dia da vida. Não se envolva. E assim terás eliminado todos os quereres e não quereres, isto é, as dualidades mentais. Só praticando uma mera contemplação, sem se envolver a nada e com ninguém. Mas saiba que essas dualidades deste mundo sempre vão existir, mas é característica nata desse mundo. A dualidade física, material, mas não devem afetar a pessoa de jeito nenhum que estão praticando. Porém, o que deve ser extinto, literalmente extinto, são as dualidades mentais que os queros criam na vida. E todas essas práticas citadas eliminam as dualidades mentais. E só após a eliminação dessa ilusão mental, dessa dualidade, é que a realidade espiritual vai aflorar de forma única e absoluta. E preste muita atenção e se concentre nas práticas, principalmente no trabalho e na família. Por exemplo, você pensa que está trabalhando para ganhar dinheiro, para poder sustentar a família, os filhos, a escola, comprar alimentos, dar abrigo, etc, etc. Não, esse é um pensamento absolutamente errado. Você está usando de egoísmo, de medo, de apego, de materialismo, de ganância, etc, etc, para poder fazer todo o seu trabalho. E os resultados você usar do seu trabalho para fins materiais também, da conforto, da segurança, da escolaridade, tudo a nível mental e material. Na verdade, você está utilizando a sua vida, o seu tempo, o seu esforço para realizar os quereres venenosos, apegados, negativos e tóxicos. Para quê? Para se sustentar e sustentar a sua família. Muitos apegados diriam, mas isso é uma obrigação, isso é um dever. Mas antes dessas obrigações inferiores a nível material e mental, somos seres espirituais. Então, a primeira obrigação é sermos responsáveis pela nossa obrigação espiritual.
que é o desapego. Essa é a nossa única responsabilidade espiritual aqui. E quem cumpre com essa primeira responsabilidade, primeira e única responsabilidade espiritual, que é o desapego, está lá na Bíblia, e tudo lhe será acrescido naturalmente, automaticamente, sem uso do apego do egoísmo. Né? É nesse ponto que devemos chegar. Então, te pergunto, isso é ou não sustentar a família, os filhos, com o veneno que a pessoa apegada está produzindo? Né? O apegado, ele tem essa responsabilidade, entre aspas, a nível mental e material. E isso, ele tem a convicção de que é uma responsabilidade dele como chefe de família. Mas se ele está agindo com apego, com egoísmo, com materialismo, com certeza ele está sustentando a família com o veneno que ele produz através do eu-ego e dos quereres. Tá? Com uma família, uma vida que produz esses venenos do apego, do egoísmo, do materialismo, para sustentar a si e a sua família, com certeza, aos poucos vai estar envenenando a tudo e a todos. E depois, onde e em qual texto sagrado está ensinando que você deve produzir egoísmo, materialismo, ganância, para levar uma vida saudável para si e para a sua família? Como que você leva uma vida saudável para si e para a sua família, uma vida com bases e princípios divinos, do desapego, do amor verdadeiro, da compaixão, da fé absoluta, usando das qualidades maléficas do eu-ego? Não existe isso. Usou das qualidades maléficas do eu-ego, estará assim minando a própria vida, a própria família. Por isso que não existe texto sagrado ensinando as pessoas a serem apegadas, egoístas, materialistas, para sustentar a si próprio e a sua própria família. Muito pelo contrário, todos os sábios nos ensinam o desapego. Desapegue-se e tudo lhe será acrescido, naturalmente e automaticamente, sem o uso dos quereres. Portanto, você deve se desapegar e se tornar merecedor da prosperidade de Deus. Portanto, não inverta os valores, os objetivos e os princípios de Deus e da sua própria alma, que são os mesmos princípios para ambos. Não tenha medo e nem fique hesitando ou se preocupando se vai conseguir ou não conseguir se desapegar. É a falta de comprometimento consigo mesmo e em eliminar os quereres definitivamente que estão atrapalhando as práticas do desapego. Tenha essa determinação, esse comprometimento em eliminar os quereres. E aí, sim, uma hora vai conseguir, com toda a sinceridade, se desapegar. Será que o apegado não percebeu que são os seus quereres e não quereres que estão colocando em dúvidas, preocupações, medos, hesitações em se desapegar definitivamente? Com certeza é o eu-ego atrapalhando e colocando dúvidas nas práticas do desapego das pessoas. Então, não tenha dúvida, não dê ouvidos ao eu-ego. Se eu tenho dúvidas se eu vou conseguir ou não praticar o desapego, isso significa uma opinião falsa do eu-ego, mesmo porque você é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, dê ouvidos ao superior, ao Criador, e não ao eu-ego inferior, venenoso e inexistente. Então, decida com determinação e sem volta, sem retorno às suas práticas. Decida que vai praticar o desapego, decida que vai eliminar os quereres sem volta e sem retorno. Se não consegue se desapegar
de tudo e de todos de uma só vez, escolha uma coisa, escolha uma pessoa e se desapegue sem volta. Por exemplo, pegue o seu trabalho e faça tudo o que deve ser feito da melhor forma possível, mas se desapegue dos resultados de forma que não tem mais volta. E vá caminhando para frente e deixe os resultados sempre para trás e nunca mais olhe os resultados, porque só o apegado se atém aos resultados. Os desapegados, os sábios, os iluminados se atêm à causa divina, aos seus sentimentos desapegados e virtuosos, ao seu amor puro. Por isso que todos sábio e iluminado não olham os resultados, eles olham somente as causas, criar sentimentos divinos, absolutamente virtuosos. É isso que a gente deve fazer. E mesmo porque quando você cria causas divinas, os resultados você nem precisa olhar, serão sempre divinos. E se você nunca mais vai olhar os resultados, nunca mais vai ter os queros e não queros, tá certo? Porque todo quero e não quero se refere aos resultados no mundo material. Mesquinho, egoísta, materialista, ganancioso, orgulhoso, arrogante, possessivo, etc, etc. E assim, nunca mais se apegará aos resultados, nunca mais desejará os resultados e nunca mais se afetará pelos resultados, seja ele qual for. Você vai adquirir a sua plena paz mental. E é nessa paz mental que a alma divina passa a se aflorar continuamente e divinamente. E vai acrescentando nessas suas práticas as coisas e as pessoas até o seu completo desapego. Lembre-se, ser apegado é ser escravo do eu-ego, maldoso e traidor, que te ilude com as promessas de liberdade, de prosperidade, de felicidade, tudo entre aspas, e te faz ser fiel àquilo que está te escravizando. E pior, além de ser fiel, passa a defender todos os quereres egoístas mesquinhos. A pessoa apegada se torna fiel ao inexistente, ao traidor, literalmente ao traidor e ao maldoso. Por isso que a vida das pessoas apegadas se tornam num verdadeiro caos, sem tranquilidade e só agitações. E tem mais. O apegado faz do seu dominador tirano e sufocante o seu aliado e faz dos ensinamentos dos sábios os seus inimigos ou em ensinamentos não confiáveis. Hoje as pessoas são tão apegadas que não acreditam que primeiro devemos conquistar o reino de Deus, o reino do amor desapegado. Então tudo lhe será acrescido. Eles não acreditam nesses ensinamentos, fazendo desses ensinamentos seus inimigos, porque mentalmente sabe, mas na prática age somente com os quereres apegados e egoístas. Lembre-se, o desapego, e somente o desapego vai te livrar dessas ignorâncias, das ilusões e dos sofrimentos. Desapego é a panaceia indicada por Deus para te livrar da própria ignorância e de todos os sofrimentos. E não adianta saber desse remédio recomendado por Deus e por todos os sábios, que é o desapego. Tem que tomar, tem que praticar de verdade, senão não vai funcionar. Mas a pessoa fica com medo, hesitando e preocupado se o remédio do desapego vai ou não vai funcionar. E só fica olhando o remédio, só fica analisando o remédio, só fica imaginando como é tomar o remédio, só fica sonhando com os resultados do remédio, mas nunca tem a coragem de engolir o remédio de Deus. Nunca tem a coragem de realmente, com toda a sinceridade e concentração, praticar o desapego. A panaceia de Deus é o desapego. Esse é o único remédio
para toda ignorância e para todos os tipos de sofrimento do ser humano. Acreditar na vacina, as pessoas acreditam, mas no remédio de Deus, raros são os que acreditam. Então, deixe de ser manipulado, não seja manipulado pelo eu-ego. Nunca seja vítima nem de si próprio e muito menos dos outros. Nunca faça dos outros a sua vítima também, tá certo? E nunca rejeite os presentes de Deus. Nunca rejeite os presentes de Deus. Os apegados pedem bênção, graça, milagre, paz, felicidade, principalmente proteção, livramento do sofrimento. Pedem tudo para Deus, esperando receber esses presentes de Deus. E até oram para isso. Então, veja como os apegados se enganam literalmente. Todos os fatos, fenômenos, ocorrências, circunstâncias que ocorrem na vida, seja ele a nível mental, pessoal, familiar, profissional, financeiro, de relacionamento, etc., tudo é presente de Deus, sim. Agora, todo eu-ego, ele só quer o presente do quero, tá certo? E aí ele não sabe que todos os fatos, fenômenos, ocorrências da vida, do dia a dia, todos eles, sem exceção, tudo é presente de Deus. Porém, os apegados rejeitam esses divinos presentes com ações, reações e decisões igualmente negativas. E por que fazem isso? Simplesmente porque esses presentes têm por característica contrariar todos os quereres apegados do eu-ego. Por isso, os apegados, na sua imensa ignorância, rejeitam todos esses presentes diários, centenas, milhares de presentes todos os dias. Isso porque os apegados pensam que esses presentes são para o eu-ego. Não, Deus nunca vai presentear o eu-ego. Não, esses presentes são para o eu divino, que sabe agir, que sabe reagir com desapego, com paciência, com amor, com tolerância, com fé, com compaixão, com benevolência, etc., etc. Então, Deus dá todos esses presentes não para o eu-ego, para satisfazer os queros egoístas. Deus dá todos esses presentes para o eu-alma, que sabe agir e reagir com desapego e com todas as virtudes recebidas de Deus. E a mente apegada do eu-ego rejeita porque ela quer os presentes inferiores. O eu-ego quer os presentes enfraquecedores e negativos. Por quê? Pois estão no mesmo nível inferior do egoísmo, da ganância, da possessividade, etc., etc. Mas os presentes de Deus são para a alma e não para o eu-ego apegado. Então, tome muito cuidado nisso. Deus sabe quem você é. Deus sabe que você é feito à imagem e semelhança dele. E Deus jamais vai presentear o eu-ego material, mesquinho, ganancioso, que não existe. O eu-ego não existe. Deus sempre só irá presentear o eu-alma semelhante a ele, tá certo? Que sabe agir e reagir e decidir com todas as virtudes. Por isso, jamais rejeite ou reaja negativamente a nada e a ninguém, ou estará rejeitando o presente divino de Deus para o eu-alma. Estarás agindo como os apegados ignorantes. Quem rejeita os presentes de Deus estará agindo como os apegados ignorantes. E se você acatar todos esses presentes para a alma, ela vai se despertar naturalmente e automaticamente. Por quê? Porque você conseguiu calar a mente, calar o eu-ego. Por isso, aceite tudo como presente divino de Deus, não para o eu-ego e sim para o eu-alma. Se você praticar esse presente para o eu-alma, que sabe agir, reagir e decidir divinamente, o eu-ego simplesmente cala.
e desaparece, simplesmente é eliminado da sua vida. E aí toda a ilusão, todo o sofrimento vão desaparecer. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade. Boas práticas para todos.